reacendendo as nossas alegrias, né? Que foram excelentes no período da tarde, em que tivemos o fomento da vibração recíproca, através da permuta vibratória, fluídica, que nos fez um bem enorme, porque estamos sob a égide do semblante terno e bom, do olhar profundo, acolhedor, do meigo Senhor. Estamos tentando fazer sintonia com os seus ensinamentos. E ao tentarmos fazer sintonia com os seus ensinamentos, nós encontramos um altamente complexo, que nos faz um desafio imenso, porque temos tapumes, muralhas impeditivas, que poderiam ser altamente positivas se nós obedecêssemos a métrica mais importante de quem está na Terra, quem está também no mundo espiritual: a transformação moral. A meta maior, o objetivo primacial. Não existe nada, absolutamente nada mais importante em nossa trajetória terrena do que a transformação moral. Até porque, na mensagem da obediência e da resignação no Evangelho, há uma mensagem extraordinária de um Espírito amigo, quando ele diz que nós não temos como cogitar a felicidade na Terra. Porque o próprio Senhor já advertiu que a felicidade não é deste mundo. Porque a felicidade sem mescla, ela virá dentro de um campo de plenas alegrias, quando tivermos acesso a um campo evolutivo superior, fora das cogitações humanas, fora dos interesses rasteiros, fora dos campos objetivados pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, onde vai ter maior preponderância a augusta advertência quanto amai uns aos outros como eu vos amei, e amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, a Deus e ao próximo como a si mesmo. Só aí nós teremos condições, apontadas essas duas rotas iluminativas, de sentirmos felicidade. Enquanto estivermos em faixas enfermas de erros, de quedas, de implicâncias, de rabugices, de perturbações, de prepotências, de fortes laivos de personalismo, não pode haver felicidade. Por isso que a transformação moral é uma meta eficaz, quando produtiva, no sentido de termos pelo menos paz na consciência. Paz na consciência é uma belíssima oportunidade para quem passa pela Terra. Porque a paz na consciência nos vincula às faixas superiores, nas quais podemos ter alegria em viver. Enquanto não cultivarmos paz na consciência, que tivermos painéis de culpa, os temos em abundância, não só de agora como de vidas passadas, temos determinadas tendências fortíssimas a este campo ou aquele outro de natureza enferma ou de natureza controladora.
Temos o malveso de controlar as pessoas, de tentar controlar as pessoas. E, para tanto, nós temos várias técnicas. Uma das mais utilizadas é uma de grande conhecimento, que é a apelação para o campo emocional. Nós fazemos explorações emocionais para dominar as pessoas. Enquanto isso ocorrer, não tem paz na consciência. Enquanto isso ocorrer, tentando centralizar as atenções para si, não tem paz na consciência. Então, através de uma técnica a fim de que todos possam saber o que nós vamos fazer hoje à noite, nós poderemos fazer 3 sequências ou 3 painéis através dos quais a transformação pode ser objetivada. O primeiro painel somos nós próprios, exatamente na cunhagem das dificuldades pessoais. Os obstáculos à transformação moral vêm através das nossas dificuldades pessoais. O segundo campo de análise são exatamente das dificuldades relacionadas com o meio social, com a família, que impede o nosso progresso, que impede a instalação da transformação. Uma, porque nós temos óbices, nós temos obstáculos, nós temos dificuldades pessoais. A outra, em natureza de família, em natureza de influência social. Tem pessoas que acham que nós recebemos as influências sociais e elas são determinantes. Não são determinantes, não. Nós podemos fazer frente a essas influências e vencê-las. Mas pelo comodismo, fala assim, eu fui criado assim. No meio social onde eu estou, não tem como você ser diferente. Este é outro tapume que impede a nossa transformação moral. E o terceiro é o contexto espiritual, que são aqueles entes espirituais que dificultam o nosso progresso espiritual, porque eles não querem a nossa iluminação. E eles nos induzem a painéis enfermos, ou para manifestar exatamente aquilo que somos, que eles já conhecem há muito tempo, porque são personagens que viveram conosco. São situações mal resolvidas com muitas pessoas que não vieram à reencarnação, que estão no mundo espiritual. E estes entes nos fazem uma dificuldade imensa para a nossa transformação moral, porque eles colocam vários obstáculos. Bom, primeiramente, eu quero deixar bem claro que estas são as abordagens. 3 painéis de abordagens, a fim de que nós possamos buscar uma análise, colocar essa análise em confronto com a nossa vida e, como sugestão, tentar modificar exatamente aquilo que nós podemos modificar. Primeiramente, como se trata de transformação moral, eu quero agradecer profundamente a atenção dos que estão aqui integralmente. Por quê? Porque muitos ainda têm dificuldade até de se emprestarem a atenção aos companheiros que falam. Muitos fisicamente estão, mentalmente bem distantes, emocionalmente fora de si. E outros conseguem fazer desdobramento espiritual. Coisa linda!
ou seja, dormem. Os que dormem dizem, olha, eu estou dormindo, mas meu espírito está aproveitando. Aproveitando o quê? Onde está o teu tesouro, estará o teu coração? Resta perguntar, onde está o teu espírito, alma querida? Será que está aqui? Talvez não. Por quê? Porque os inimigos espirituais, ou os adversários espirituais, eles não podem entrar. Lógico que não. Há um campo protetivo e eles se sentem muito mal, a não ser que sejam convidados. Os espíritos, vez ou outra, vão lá, olham assim, assim, aquele ali pode ser transformado. Ô companheiro, vamos entrar? Ah, não, vamos entrar. Aí eles tiram a barreira, eles se sentem mais calmos e entram. Porque podem ser tocados. Os que querem realmente perturbar, não entram. Ficam fora. E às vezes, entre esses, tem alguns ligados a nós, que ficam esperando, como André Luiz já disse na coleção espiritual. Fica esperando. Quando sai, fala assim, nossa, demorou hoje, e volta de novo para o conúbio. Então, dentro desse quadro que nós vamos abordar o aspecto de dificuldade pessoal, o aspecto familiar, social e o aspecto espiritual. É uma grande viagem. E essa viagem começa exatamente aqui. Habitam em nós vários personagens, pelas tendências que se manifestam. Ora, prova disso, ideias inatas. Quem trouxe isso? Sócrates. Então, o que seria isso? Há dentro de você um caleidoscópio de personalidades. Personalidades já vividas, já sentidas, já documentadas. Personalidades até históricas. Pessoas importantes ou pessoas inteiramente apagadas. Mas que marcaram almas, corações e marcaram até a história. Essa história é a história das nossas vidas. Então nós somos todos esses personagens dentro de nós. Dependendo da circunstância, um vem e toma conta. Porque ele fala assim, eu estou lembrando do tempo. Aí você fala, quem é esse? Quem convive com você fala assim, eu não te conheci ontem, mas é lógico, nem eu sabia que eu tinha esse personagem em termos de reações. Por isso que reações, você tem que tomar muito cuidado. Ações reativas são enfermas. Você não pode viver em reações. Você tem que agir conscientemente, porque aqui dentro tem vários personagens. Vários. No contexto feminino, no contexto masculino, já ocupamos personagens femininas, personagens masculinas, já tivemos poder, já tivemos ostracismo, já tivemos vidas inteiramente comuns, já tivemos participações relevantes. Somos todos nós aqui dentro. Ora, qual que é a prova? Sócrates dizia que o homem traz ideias inatas. Ideias inatas, habilidades inatas, competências inatas. Que você não sabe porque você sabe. O exemplo que eu passo é muito cômico, se não fosse sério. O Plínio Oliveira, eu já trouxe aqui pela região Plínio Oliveira. Plínio Oliveira é uma pessoa que faz música há muito tempo. Compositor e tal. E faz palestras musicadas. Independentemente de comportamento, quem é, quem não é, ele faz palestras muito interessantes. E certa feita ele contou que ele resolveu entrar numa faculdade de música. E ele estava fazendo a faculdade de música, estudando. No primeiro ano ele resolveu fazer uma sinfonia. Aí ele foi procurar os professores para mostrar para os professores o que eles achavam. E ele ficou assim, boquiábrome.
Porque os professores falaram assim, mas você não pode fazer uma sinfonia. Ele falou, não sei se eu posso fazer ou não, mas eu faço. Mas faz como? Você não aprendeu ainda? Eu não aprendi, mas eu sei fazer. Mas você não pode fazer. Você não aprendeu. Ele falou, mas eu não sei porque eu sei. Mas você não pode saber. Aí ele falou, bom, eu acho que meu fim acabou aqui. Porque eu sei fazer. Embora não tenha terminado a faculdade, eu sei fazer e fez. Ideias inatas. De onde ele tirou isso? Do próprio campo de suas estruturas interiores nos personagens que habitam nele. Ora, dentro disso, fortes tendências criam pensamentos compulsivos. Você tem tendências? Esses dias atrás, um ano atrás mais ou menos, nós convidamos, ele assentiu, convite, Haroldo Dutra Dias, lá em Fernandópolis. E dentro da palestra ele disse uma coisa muito interessante. Sabe como que os espíritos sabem se você é ou não é? Sabe por que eles te conhecem? Porque eles fazem um tipo de estatística. Por que eles te conhecem? Então eles ficam lá do teu lado, falando assim, pensamentos de campo material, tantos por cento. De campo sensual, irresponsável, tantos por cento. De interesse econômico alheio, tantos por cento. Aí eles olham assim e falam, ei, olha o calcanhar de Aquiles aqui na estatística. Predomina o quê? O pensamento e as tendências. É aqui que você tem que agir. E como você vai agir? Trazendo espíritos correspondentes a este campo de tendência. Vai aumentar. E ele diz, os espíritos fazem mal a nós? Não, nenhum. Nenhum espírito obsessor faz mal? Não, não faz mal. Mas nenhum espírito obsessor faz mal? Não. Eles só estimulam as nossas tendências. Simplesmente. Analisando, vê a percentagem e atua naquilo que nós gostaríamos de fazer. Fortes tendências criam pensamentos compulsivos. Eu fico pensando tudo na minha vida sobre o interesse. 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 De qual fator? Não sei. Mas é o interesse. Tudo gira em termos de interesse. Qual o interesse? É esse, da estatística. Da curva. Ora, dentro desse quadro, alguém de vez em quando está assim? Não sabe para onde vai? Cocotô, cocossô, cocovô, não sei e tal, perdido? É, em determinados momentos nós ficamos assim. Muito bem. Joana de Ângeles, a consciência torna-se invadida de representações mentais involuntárias, repetitivas e incontroláveis. Há, portanto, ideias fixas. Qual que é a ideia fixa? 1 milhão. Eu preciso de 1 milhão. Eu preciso conquistar 1 milhão. Eu quero 1 milhão. Depois de 1 milhão, fica fácil 1,5 milhão. Depois fica fácil 2 milhões. Ora, o foco é 1. E tudo que ele faz gira para o pensamento dominante. Representação mental involuntária. Não sei de onde vem essa vontade de ficar rico. Eu não sei, gente, mas se eu não ficar rico... E às vezes ele tem uma síndrome de pobreza. Porque já fez, numa vida passada, um período largo na pobreza. Então ele quer ver se ele volta a ser rico. Ora, e outros comportamentos. Outras vezes manifestam em forma de dúvidas inquietantes que desequilibram o comportamento. Eu não sei por que eu não gosto do que eu faço. Meu Deus, eu não escolhi a profissão errada, mas agora, depois de 10 anos na profissão, não tem jeito de fazer outra.
Meu Deus, que coisa horrível. Será que é essa que eu quero? Será? A pessoa morre com esses campos inquietantes de dúvidas atrozes. Parece que tem alguém querendo fazer mal a mim. Não sei. Será que é minha esposa? Será que meus filhos? Eu sinto que tem alguém querendo fazer mal a mim. São pensamentos com dúvidas inquietantes. Aliás, você tem que tomar cuidado com as perguntas. Porque às vezes uma perguntinha gera uma dúvida inquietante. Certa feita, tinha um grande filósofo, pensador profundo da vida, mas um gênio, e um seguidor, aluno, chegou para ele e falou assim: grande mestre, quando o senhor dorme, o senhor coloca a barba sobre a coberta ou debaixo da coberta? O grande guru morreu insone. Nunca mais dormiu. Porque não é debaixo da coberta. Não. É fora da coberta. É dentro da coberta. É fora da coberta. Não dormiu mais. Essas dúvidas, isso é uma brincadeira, mas as dúvidas inquietantes são aquelas que você não tem como solucionar. E há pessoas inseguras que têm dúvidas inquietantes a todo momento. Será que eu devo ir lá ou não? Ai, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas se eu não vou, o que pode me acontecer? Mas se eu vou, pode acontecer alguma coisa positiva. Mas e se eu for e não acontecer? E se acontecer alguma coisa? Então eu não vou. Não, eu vou ou não vou? E tem pessoas que geram até determinadas síndromes por insegurança. Dentro desse quadro, pensamento compulsivo, Paulo de Tarso. O que ele vai falar é o que nós fazemos diuturnamente, com o predomínio das nossas tendências negativas. Naquilo que a gente quer programar, uma tendência positiva. Eu quero ser bom, eu quero ser bom, eu quero ser estudioso, eu quero ser aplicado, eu quero ser produtivo, eu quero ser um grande profissional, eu quero. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Você não quer mais falar da vida alheia, mas quem aguenta? Eu não vou mais beber alcoólicos. Não vou, está fazendo mal. Mas aí chega numa festa, vem o quê? O condicionamento. Condicionamento é muito forte para o que Paulo diz. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Você quer uma coisa e a mente faz outra. Você quer uma coisa e tua tendência faz outra. E é este campo, um campo de tortura, porque você quer se transformar e não consegue. E você tenta, e o que é pior, às vezes você arreia e deixa a coisa. Não! Tem que segurar. Tem que realmente fazer a sua prece, pedir a Deus força. Senhor, eu não quero mais, mas me ajude. Me ajude. Fortaleça-me para que você possa vencer. Sozinho não dá. Precisa de apoio externo. Joana diz, olha o que ela fala. O que se cultiva no pensamento transborda para a vida objetiva, para a esfera objetiva, constituindo-se elemento existencial do comportamento humano. O que você pensa plasmar-se-á. Talvez agora mais um dia. Então você tem que tomar cuidado com o que você queira produzir, com os seus desejos, com as suas áreas mentais. Porque se você não controlá-las, você vai ser refém delas. Isso é Joana de Ângeles quem fala. Este campo é um campo muito forte.
Porque você cogita a possibilidade de, então aparece a circunstância. Parece que tudo prospera para aquilo que você acha que deve acontecer, porque você aceita a possibilidade. Daí a necessidade de você melhorar o pensamento. Doutrina espírita é melhorar o pensamento. Nós temos aqui livros. Eu tenho certeza, me desculpe, mas eu tenho certeza que o senhor não vai ler todas as obras editadas na doutrina espírita. Sinto que o senhor não vai ler. Mas não é só o senhor, não. Sinto que você, que é novinha, não vai ler todas as obras editadas. São pensamentos maravilhosos. São conjecturas fantásticas. Mas tem CDs, mensagens, vídeos. Tem DVDs com palestras e tal. E nós mudamos a nossa parte do pensamento. Assistimos, por exemplo, um livro, aliás, um filme. Esses filmes espíritas que estão se transformando em best-sellers, porque milhares e milhares de pessoas estão se envolvendo com a mensagem espírita que acalma, tranquiliza, diviniza, potencializa, explicita uma série de problemas com soluções rápidas, práticas, viáveis. O que é melhor? Viáveis. Ora, dentro desse quadro, se você estiver com dificuldades, para vencer essas tendências, segundo Paulo, tem que buscar a prece. A última mensagem do Evangelho, antes da coletânea, que está no capítulo 27, pedi obtereis, a última, depois começam as preces. É de Santo Agostinho. É um dos cantos mais belos da alma, que fala sobre a prece. Ah, como são tocantes as palavras que se desprendem dos lábios na hora da prece. Porque a prece é o orvalho divino que suaviza o excessivo calor das paixões. Porque a paixão que não te deixa fazer aquilo que você gostaria de fazer, porque ela está enraizada em você. É a paixão. Aí você nem ora pedindo. Senhor, quantas minhas tendências, eu sei que eu não vou vencê-las mesmo, mas me proteja assim mesmo. Ou seja, você já está se entregando às paixões. Você já está admitindo que elas são muito fortes. Não. Tem que falar, Senhor, eu quero não mais fazer tal coisa. Eu quero. E me ajude nesse poder. Me dê força nessa vontade. Me potencialize diretrizes para que eu não venha a cair. Senhor, eu preciso, eu quero, eu imploro, eu rogo. Com veemência. Para você realmente contar com apoio para suavizar o campo muito forte, indutor das paixões. Agora, ler o Evangelho, às vezes a gente não lê, né? Quando a coisa está boa, quando a coisa está ótima, empreguinho, você vai pegar o saldo no banco, já sabe que só alegria. Porque você sabe quando a coisa não está boa, quando você fica no banco e alguém tira um extrato e sai devagarinho, olhando. Aí ele faz assim e guarda. Ele não está muito consciente da realidade bancária. E uma frustração muito grande. Né? Então, aí você pode até orar, mas quando a coisa está ótima, linda, o gato, a gata, assim, a perspectiva de felicidade, que não é deste mundo, mas você pensa que é, você pensa que vai ser duradoura, ai, que coisa linda, maravilhosa, tal. Aí você vai buscar o Evangelho.
E nem sempre o pessoal lê o Evangelho. Tem o Chico Xavier, estava com o Divaldo. E chegou um senhor, e o Chico falou assim: pois é, meu irmão, como está? Eu pedi da última vez que você lesse o Evangelho, que seria uma bênção na sua vida, meu filho. Como está? E o Divaldo do lado. Ai, Chico, mas que livro extraordinário. Esse Evangelho segundo o Espiritismo. Imagine que eu li, mas foi tão lindo, tão lindo. Eu me emocionei no final, porque casaram e foram felizes. O Chico olhou para o Divaldo. O Divaldo olhou para o Chico. E o Chico falou baixinho para o Divaldo: eu tenho a impressão que o nosso irmão não leu o Evangelho. E o Divaldo, naquela verve dele, falou assim: e eu tenho certeza, Chico. Ou seja, às vezes você vai fazer o Evangelho no lar, na casa da pessoa, e pessoa espírita. Aí a gente não leva o nosso, senão fica assim como protestante levando a Bíblia, né? Uma coisa feia assim, aquela coisa que vem por osmose. Evangelho não tem por osmose, nem nas axilas vai agregar nada, né? Mas fica aquela coisa, né? Então a gente não vai e confia, né? Chega lá e fala assim: então pega o Evangelho. O Evangelho? Caça o Evangelho. Agora o período é: caça o Evangelho. Onde está o Evangelho? Procura o Evangelho. Vai daqui onde está o Evangelho. Gente, o Evangelho estava aqui ontem. Estava nada. Mas então vamos lá onde está o Evangelho. Depois de 10 minutos, acha o bendito do Evangelho. E aí você abre o Evangelho. Abre o Evangelho e leva um susto, porque você abre e ele já fecha logo em seguida. Porque nunca foi aberto. O Evangelho, quando é lido, crido, sentido, curtido, vivido, ele é grosso. Evangelho grosso, robusto. Não é só mensagem, não. São as lágrimas que caem em cima dele, que enruga tudo, ele fica grosso. E às vezes cai sempre de uma página, porque é aquela que a gente está sempre abrindo para ver se dá um jeito. A paciência, então, é a página mais aberta. Abre sempre na paciência, pedindo paciência, pedindo paciência. Por quê? Porque é o Evangelho sentido. Evangelho vivido. Pelo menos no campo mental. Então, neste caso, nós vamos agora para as dificuldades sociais, família e amigos. Da primeira parte, deu para perceber que só depende de nós, a transformação. Enfrentarmos-nos diante das nossas tendências e ter uma vontade férrea de imprimir uma nova senda. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Não conseguindo, e pelos esforços diários, contínuos, para eliminar as más tendências. Ok? Bom, segundo, amigos e a sociedade num todo, né? Então nós colocamos aqui um convite de Jesus ao jovem, que serve para nós. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve ao ter, ou você serve ao ser. Se você servir ao ser, você vai ter uma possibilidade de obter, de reunir, aquilo que virá normalmente dos seus esforços, sem muita preocupação. Por quê? O que há de ser para você receber virá por caminhos que você jamais imagina. Importante é buscar o campo do ser, o campo da emoção, o campo daquilo que você pode levar para o mundo espiritual. Você só pode levar para o mundo espiritual aquilo que você é.
não aquilo que você tem. Então não se pode servir a dois senhores. Esse Senhor que ele fala é o Senhor da luz, que deixou pegadas e nós vamos achando as pegadas. Aí tenta aqui e tal, no ensaio e erro. Você vai seguindo as pegadas. É lento, mas é um processo seguro para ter paz na consciência. Divaldo fala do ser e do ter. Olha aqui que ele diz do ser e do ter. Palavras maravilhosas. O ter nós conquistamos de maneira legal e ilegal. Vocês estão vendo aí o juiz Moro. Você pode ter de maneira ilegal, o Moro vem vindo atrás de você. O Moro é a representação dos juízes do mundo de regeneração. Vocês sabiam disso? Iguais o Moro virão milhares. É necessário considerar um dado histórico em que nós estamos passando. 18 de abril de 2010, segundo Adolfo Bezerra de Menezes, numa portentosa mensagem, através de Divaldo Pereira Franco, ficou claro as palavras dele. 18 de abril de 2010, instalou-se na Terra o mundo de regeneração. Já estamos no mundo de regeneração. Já estamos. E ele relata a noite maravilhosa, portentosa, em que Jesus, com os espíritos do colégio dos espíritos puros, fizeram a apresentação na terra daqueles que são os novos moradores, recepcionando-os nos lares terrenos, a fim de que possam edificar aqui o mundo novo. Vem principalmente esse grupo renovador da estrela de Alcione. Quem quiser maiores informações, leia o livro Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, sob a narração de Manuel Filomeno de Miranda. Se não tiverem condições de ler, assistam, se quiserem, um seminário em que eu faço, exatamente reportagem a esse livro, chamado Transição Planetária, que está no YouTube com o meu nome. Além de outros que já fizeram também seminários desse já esse. Eu tento explicar de maneira mais simples o que seria o mundo de regeneração neste transição planetária. Seminário aí de 3 horas. Para que nós tenhamos noções objetivadas de que já estamos no mundo de regeneração. Eles já chegaram. Em 2000, Emmanuel reencarnou na Terra para quê? Joana de Anjos está reencarnando agora neste ano para quê? Os grandes pilares da sabedoria humana, Sócrates, Platão, Rousseau, vão reencarnar no mundo para quê? Para dar estruturação também dos moradores da Terra ao mundo de regeneração. E os juízes, os administradores, os políticos serão de nova estrutura, são filhos de boa cepa, já são espíritos de graus evolutivos superiores, a honradez, a honestidade, a objetividade em administrar o bem público de maneira profunda, é a marca, o perfil dessa nova geração que já estão aí como filhos e adolescentes. Podem fazer o que quiserem, podem acabar com o dinheiro de qualquer país através da corrupção. Os
fins espirituais serão materializados. E ai daquele que der causa ao escândalo, haverá choro e ranger de dentes, e podem não mais reencarnar aqueles que estão no crime, na hediondez, como já está acontecendo, muitos espíritos não estão reencarnando mais na Terra. É defeso voltar com o patrimônio em que estão materializados. Por isso a convergência para esse polo. Por isso também a conturbação nos bastidores espirituais. Muitos estão sabendo que vão ter mais 2 ou 3 reencarnações em oportunidade. Não vão mais voltar à Terra. E muitos não voltarão, porque o calibre moral que estão não dão suporte a 2, 3 reencarnações para se refazerem das culpas pelas dores, pelos sofrimentos. Na lei bendita de causa e efeito. Então, dentro desse quadro, nós vamos encontrar o ter, nós conquistamos de maneira legal e ilegal. Mas o ser é preciso todo um trabalho de transformação moral. O ser precisa um trabalho de transformação moral. E que os valores éticos tenham predominância. E são esses, e com esses valores éticos, nós passamos a ser. Você passa a ser o que você é. Mesmo nós, que somos espíritas, estamos tentando o ser, porque ainda está agregado em nós culpas. Eu trago culpas profundas de um passado infeliz e da própria vida presente. São culpas, erros. Mas Rousseau dizia, John Jacques Rousseau dizia uma coisa maravilhosa. É aprendendo através dos erros, no processo de ensaio e erro, que nós vamos crescendo. Ninguém aprende sem errar. É exatamente a oportunidade reencarnatória que nos faz transformar lenta e gradativamente as nossas vidas. E agora, a transformação moral na estrutura espiritual. Dificuldades espirituais. Fazendo uma análise, nós vamos encontrar, então, um dos grandes problemas na família e no meio social. Por exemplo, o pessoal costuma dizer, olha só que coisa interessante, que o homem é um ser muito complicado. Reclamação predominante das mulheres. O ser, estou falando da família e do meio social. O ser humano, o homem é muito criticado. Muito criticado. E nós vivemos numa sociedade altamente envolvida pelo machismo. Estou errado? Estou errado? Pelo machismo. Só que as nossas irmãs espirituais, fazendo aqui agora um relaxamento do humor, as nossas irmãs não podem se esquecer que poderão vir também numa sequência masculina. E a continuar na próxima encarnação ainda, ou na outra, teremos esse perfil educacional um pouco relativo, no contexto de uma boa educação. Por exemplo, as mães superestimulam os gostos e os interesses dos filhos. Das filhas, elas fazem um condicionamento de colega, de apoio, de amiga. Os filhos, via de regra, recebem uma atenção especial. Por exemplo, tradicionalmente, no contexto social, uma mãe que tem um filho e uma filha, ela diz assim, ai meu filho, você precisa ver, não para de ligar, as meninas ficam loucas com meu filho, que coisa linda. E tua filha? Não, essa precisa estudar, trabalhar, cuidar bem da família, porque um dia ela vai ser dona de casa. É o conceito machista, que é colocado pelas próprias formas educativas. Aí esse ser masculino
entra no lar. Aprendeu a ser servido. Não sabe onde é cozinha. Não sabe onde é a despensa. Não conhece o quê? O rodinho. Sob essa onda de ter que estudar, recebem até dentro do próprio quarto a alimentação. Ele precisa estudar o futuro e tal. Serve. De repente ele casa e ele muda. Agora ele vai limpar chão, agora ele vai fazer... Não! Ora, as mulheres que reclamam dos maridos na transformação moral têm que lembrar que quando reencarnarem, terão este paredão, porque estarão condicionados a receber. Já pensou você, um homem que aprendeu a receber? Aí você se casa, você está condicionado na atual reencarnação a receber. Então, dentro desse quadro, a educação passa, segundo Sammitiva, que agora está no mundo espiritual, por várias correções para tendenciar a transformação moral do ser. Por exemplo, você vê a distorção quando o menino vai para a escola. Ele vai para a escola, na hora de sair o pai vai buscar, ou a mãe vai buscar. Quem é que carrega a bolsa do filho? Que está pesado, coitado. A mãe. O pai. E ele vai todo faceiro, livre. Quem é que arruma o quarto do menino? Ele aprendeu. E Sammitiva diz que se você quiser um ser participativo no mundo social, ativo, você tem que criar responsabilidade. Nós criamos responsabilidade? Nós somos de uma geração que falamos assim: o que eu sofri, eu não quero fazer com que o meu filho sofra. E aí você tenta fazer o máximo e vai morrer servil ao filho. Quando o filho casa ou a filha casa, o pai às vezes mora no fundo, é jardineiro, guarda a casa, dirige, faz compras. É esta visão utilitarista. E nós temos... E a educação onde fica? A educação do espírito. Por isso que eu gostaria que vocês guardassem um livro fantástico de Hermínio Corrêa de Miranda. Nossos filhos são espíritos. Não deixem de ler esse livro. Nossos filhos são espíritos. É impressionante esse livro. Tem razão de não criar obstáculos à educação do filho no contexto da transformação moral. Ok? E aí? Agora, dificuldades espirituais. O de trás é um espírito. Por que ele está vinculado naquele ser? Pela afinidade. Aquele ser, no vídeo, vai antes na geladeira pegar uma fruta. Só que o espírito vai atrás e fala: não, vamos beber. Aí ele troca a fruta e pega o quê? Uma cerveja. Indução mental. Porque o espírito está com sede. Aí você fala assim: mas é espírito? Poderia ir lá na escola, dar um mergulho. Não, mas aí não tem. É outra estrutura de vida. Porque a do mergulho é material. Ele precisa do quê? Ele precisa de uma sintonia igual a dele. Através do quê? Do campo perispiritual, que ele é perispírito, com o perispírito do encarnado. Quando eles se casam, tudo que o encarnado faz, o espírito registra. Pelas libações alcoólicas, pode ser libações tabagistas, pode ser libações sexuais, pode ser libações de jogo,
pode ser de interesse, pode ser de conduta. O que o espírito gosta de fazer, ele procura alguém que esteja fazendo o que ele gosta de fazer. Não tem obsessor para vir em centro espírita, não sei porquê. Poderia ter, né? Vamos no centro espírita, vamos no centro espírita, vamos no centro espírita, vamos no centro espírita. Não. Vamos para a balada, vamos para a balada, vamos para a balada, vamos para o bar, vamos para a festa, vamos jogar um carteado, vamos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba, dizem os pessimistas. Pode bater à vontade, porque eu não vou. A água acaba, porque eu não vou. À vontade, eu vou orar pedindo forças para eliminar as tendências e as paixões. Então, dentro disso, há um obstáculo ao processo da transformação moral pelos hábitos tabagistas, da gula. A gula, bom, já viram que é espírito glutão. Espírito glutão é o espírito que chega no mundo espiritual, tem fome, fica com fome. Mas ele poderia ir lá na sadia, mergulhar nas mortadelas, nos presuntos. Não adianta. Tem que entrar. Entrando na psicosfera do campo, no caso do álcool, do piloro à cárdia, né? Você tem um campo de ligação, né? É aqui que funciona. Entrou ali, ele absorve. Então tem pessoas que chegam em churrasco que dá assim, você fala assim, pô, haja espírito glutão. Ele come, empanturra. É uma coisa deslocada. Porque muita gente gosta de churrasco. Como muita gente gosta de rancho. Mas lá no mundo espiritual também gosta de rancho. Aí você vai no rancho e fala assim, aqui não sei porquê, olha, me sinto tão leve. É lógico, tem gente que está pesado que quer ficar leve. E as coisas acontecem em razão disso. Daí a dificuldade da transformação moral. Porque você estaciona nesse processo. Então, já encaminhando para o final, os espíritos imperfeitos perturbam-se e perturbam. Sofrem e fazem sofrer. Odeiam e geram ódios. Infelicitados, infelicitam. Pelo processo da identificação mental. Então você tem que tomar muito cuidado com malquerenças. Cuidado com malquerença. Eu não gosto de fulano. Para com isso. Quando você diz eu não gosto, você emite um campo de dardos fluídicos que a pessoa recebe. Você não vai com a cara do Flávio, que eu liguei para ele, ele me ligou. Não sei porque eu não gosto do Flávio. O Flávio recebe essas vibrações. Aí você chega no centro e fala assim, Flávio. Ele fala, nossa, falsidade. Ele capta. Capta o quê? O que você está pensando, o que você já mandou. Você mandou uma série de encomendas para ele e recebeu. Aí você vem todo pintado de ouro, não adianta. Como aquela amiga que chega na casa da outra e fala assim, oi querida! E a venca cai assim, ó. A venca é sensível, ela capta o fluido ruim. Ela cai completamente no vaso, a querida. O que vai fazer com que você pegue um copo de água, faça uma prece e põe lá na avenca para ela subir de novo. Por quê? Porque é campo negro pardacento, fulminatória a vibração. E as pessoas registram. Então falou mal de alguém, vai para o endereço e volta. E quanto mais você fala mal, mais a pessoa se afasta de você. Porque as mensagens são recepcionadas. Os bons espíritos suscitam bons pensamentos. Desvia os homens do caminho do mal.
Os bons espíritos neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos naqueles que não se comprazem em tal sugestão. O importante é você não se comprazer no mal. Porque se você não se comprazer no mal e tentar fazer o bem, os bons espíritos suscitam bons pensamentos, recebe bons pensamentos. Aí você fala, nossa, mas estou numa sensação de paz. Ai, que alívio, que coisa linda. São os bons espíritos. E às vezes tem espírito negativo querendo te levar. Os bons neutralizam essa influência. Por quê? Porque você está lutando para não entrar na faixa. Fazendo força na transformação moral. O que se conclui que reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços. Esses são os esforços. Se luta para melhorar a influência dos bons espíritos. E finalizando, como neutralizar? Fazendo o bem. E pondo a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o domínio que sobre vós tentam exercer. A prática do bem é importante produzir, nem que no começo você não tenha muita vontade. Porque no começo você fala assim, ai, mas num sábado, todo mundo vai, olha minhas amigas, olha meus amigos, eu aqui. Porque aqui eu descobri que esse centro é fantástico. Hoje à tarde. Tem ar condicionado. Porque fica todo mundo aqui assim no ar condicionado. Né? Por causa das janelas. Né? Mesmo com ar condicionado eu poderia estar no começo é assim. Só que se você persistir, você vai encontrando motivos de renovação. Observem. Você pode ter tido uma decepção muito grande no seu trabalho, no seu lar, em qualquer área. Presságios, pensamentos negativos, culpas inominadas que aparecem do nada. Você vai para o trabalho no bem. Você vai estudar, você vai produzir. O contato com os bons espíritos, o ambiente espiritual desse trabalho, a permanência do pensamento em faixas superiores, a sugestão dos bons espíritos, trazendo-lhes quadros mentais belos, maravilhosos, a influência dos espíritos em você, retirando esse ou aquele conduto negativo, através do qual os espíritos perturbam, a visita dos bons espíritos, enquanto você está no trabalho no bem, no seu lar, suavizando, envolvendo, iluminando os seus familiares, colocando nos cantos e recantos do seu lar fluidos positivos e renovadores. Quando você deixa esse trabalho no bem, se tiver algum acompanhamento, eles já convidam para uma grande festa, os acompanhamentos vão para uma grande festa e vão ser iluminados. Você sai mais leve, solto, livre, calmo, tranquilo. E o seu enfrentamento com o problema menor. Isso faz com que você aos poucos adote esta praxe de renovação moral em sua vida. Portanto, essas são as nossas ideias no afã de produzirmos o tentame de renovação espiritual, no sentido de implementarmos em nossa vida dias mais calmos, noites mais tranquilas. Que Jesus possa nos trazer o tentame destes esforços, no sentido de buscarmos alegria em viver. Muita paz, muita alegria, muito entusiasmo com Jesus, em Jesus, para Jesus, a fim de sentirmos um pouco da sua paz
bela, linda, maravilhosa, dando-nos a impressão de que os dias na Terra serão momentos de aprendizado e de elevação. Muita paz.